Saudações, pessoal. Nesse módulo a gente vai falar um pouco sobre o Eloquent, que é um mapeador de objetos aí que a gente vai utilizar no framework Laravel, tá? Então, quando você constrói os seus models ali dentro do framework e mapeia as tabelas para escrever um banco relacional, quem faz esse meio de campo, nesse caso, é o Eloquent, tá? Esse é um recurso fantástico, na minha opinião, um dos melhores ORMs que tem nos principais frameworks que eu já trabalhei, tá? Ele é muito completo, tem uma série de recursos aqui que a gente nem vai conseguir passar por cima deles nessa aula, mas eu vou deixar toda a documentação para vocês darem uma olhada com mais calma, tá? O que vocês precisam saber dele? Ele é o recurso padrão para acesso ao banco de dados no Laravel. Ponto. Tá? É isso que a gente vai utilizar na maioria das vezes, certo? O que mais que é interessante de saber? O Eloquent, ele vai fazer o meio-campo com o banco de dados, certo? Então, todas as consultas, as inserções e tal, normalmente você vai fazer via Eloquent e não via SQL direto, tá? Então, ele vai fazer esse mapeamento para você. E outro conceito bastante importante de saber é que ele trabalha com coleções, tá? Então, praticamente tudo que a gente for fazer utilizando o Eloquent, ou ele vai receber como entrada, ou ele vai ter um retorno do tipo collection, tá? A collection do Laravel aqui, ela é bem completa também, então vocês vão ver uma série de métodos que a gente tem aqui que vão facilitar a vida, muito mais rápido e muito mais ágil do que trabalhar, por exemplo, com arrays puros, né, ou objetos puros. Então, só a título de exemplo aqui, eu vou deixar também esse link para vocês. Dentro das collections aqui, nós temos métodos como contador, né, o count, includes, contains, streamings para fazer for each, para fazer mapeamentos e tudo mais, né, inserção, remoção de valores de coleção e tal. Então, ela é uma biblioteca realmente bastante completa e ela trabalha em conjunto com o Eloquent, né? Como eu comentei, toda vez que você fizer uma busca, por exemplo, de usuários lá e tal, você vai receber uma collection que você vai poder iterar ela e percorrer, buscar os teus dados lá dentro, tá? Então, dos conceitos básicos do Eloquent, eu acredito que seria mais ou menos isso, né? Vamos partir para a prática, vamos montar um exemplo aqui e eu quero passar algumas coisas que eu considero relevantes nesse contexto. Eu estou com um projeto aqui, pessoal, praticamente vazio, da forma como o Seio monta ele para a gente quando a gente cria, né? Então, é um projeto que, a título de curiosidade, a gente pode dar uma olhada nos models aqui. Ele vem com um user lá do Sanctum já, né? Isso aqui é o scaffold padrão do Laravel 10, né? Que é a versão que eu estou utilizando aqui. Tá? Então, esse user, ele já tem as migrations dele aqui para gerar ele no banco de dados e tal, e quem vai ser manipulado pelo Eloquent é esse model user aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar um caso base aqui para a gente estudar, bem parecido com o que a gente tem lá no Moodle, tá? Quando você entra no Moodle, você tem diversos papéis lá dentro que você pode, vamos dizer, atuar como, né? Então você pode ser professor, você pode ser um monitor, você pode ser um aluno, né? Então tem vários papéis que eu posso ter dentro do Moodle, né? E isso, uma das formas mais comuns de se implementar esse tipo de coisa num sistema é através de roles, tá? Então, as roles, na verdade, são esses papéis mesmo. Eu vou criar um pequeno relacionamento aqui para a gente poder começar a criar alguns usuários no banco ali, fazer algumas associações e depois a gente vai conversando a respeito do que o Eloquent consegue facilitar a vida para nós. Então, aqui nesse caso, eu vou gerar um novo model aqui, utilizando o Sail mesmo, Artisan, Make Model. Eu vou chamar ele de Role e eu vou pedir para ele me gerar aqui a migration junto, né? Então, para a gente poder ter uma descrição da tabela no banco de dados também. Então, essa tabela aqui, eu vou simplesmente adicionar um campo aqui para ela, string name, né? Para a gente ter uma role de teacher, uma role de student, por exemplo. Então, o nome da role é o que vai ser esse descritivo para nós, beleza? E agora a gente precisa fazer um relacionamento com essa tabela, com esse model role e o user, para que um user possa ter várias roles, né? Então, isso aqui vai ser um N para N, beleza?
Eu vou gerar uma nova migration aqui, para a gente criar aquela tabela pivô. E vamos lembrar da convenção que o Laravel usa, né? Então, para ele compreender isso automaticamente, nós precisamos colocar o nome da migration vai ser create e os dois models que estão envolvidos, né? Então, o role e o user. E importante, eles têm que estar em ordem alfabética, senão o Laravel não compreende isso automaticamente e você vai ter que deixar isso explícito no código depois. Então, vamos fazer isso do jeito certo aqui já, né? Role, user, table. Tá? Então no singular também, né? Senão ele também não vai compreender isso. Porque ela é uma tabela pivô. Beleza? Agora vamos montar esse relacionamento efetivamente aqui. Esse cara aqui, ele precisa ter os dois IDs dos dois lados do relacionamento, tanto do user quanto do role. Então essa é uma tabela pivô que vai apontar para os dois lados, vamos pensar assim. Se a gente olhar na parte de banco de dados aqui no database, vocês vão encontrar a documentação para construir esse tipo de tabela, tá? Então, basicamente, nós temos que vir no... Deixa eu só localizar aqui. É aqui na parte de migrations do Laravel mesmo, né? Então, ele fica dentro de database, migrations, né? Então, aqui dentro vocês podem encontrar a parte de foreign keys. Vamos localizar isso. Deixa eu digitar aqui que é mais fácil. Então, eu vou utilizar o mesmo padrão que eu sempre uso aqui, na verdade, criando um unsigned big integer para a primeira tabela, que seria a role. Então, eu vou fazer um role ID aqui dentro. Role ID, references ID on. Qual é a tabela roles? É a roles mesmo. Tá? Então, on roles. Beleza? E o outro lado do relacionamento é o user ID. Na tabela users. Beleza, então criei a tabela pivô. Agora eu preciso indicar para o Eloquent que eu tenho um relacionamento entre elas, né? Então vamos começar aqui pela tabela role. Então vamos criar uma function aqui. O nome da função na tabela role vai ser users. E ela vai ser do tipo belongs to many, tá? Então se vocês tiverem dúvida em relação a isso, vocês voltam aqui no Eloquent na parte de relacionamentos que vocês vão encontrar toda a documentação relacionada a isso. Então eu preciso de um belongs to many, que ele vai retornar o quê? This belongs to many, e aí a classe do model do outro lado, que é o user class. Na tabela user, aqui no model user, perdão, o relacionamento vai ser a mesma coisa, só que eu substituo aqui por roles. E não esqueça de trocar aqui, role class. Se eu não esqueci nada, é para ser isso aqui, tá? Então, a partir de uma role, eu consigo saber quais são os users que têm essa role, e a partir de um user, eu consigo saber quais roles eu tenho, tá? Então, essa aqui é a ideia aqui. Feito isso, pessoal, a gente pode migrar o banco aqui com o Artisan para ver se deu tudo certo. Deu, passou, né? Então ele criou tanto a tabela oposta quanto a tabela pivô. E agora uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês vamos pensar o seguinte: essas roles aqui elas vão ser fixas no sistema, na maioria das vezes, né? Você vai ter um conjunto determinado de roles lá e você vai utilizar ele em muitos outros models, né? Então o que que a gente pode fazer? Como ele vai ser meio fixo ali, a gente pode incluir ele num seeder, tá? Então aqui na parte de seeding, o conceito de seeding é
pré-popular alguma coisa no banco de dados, né? Então a gente pode sim criar um novo seeder e tal, mas eu vou fazer de um jeito bem mais simples aqui, só utilizando o database seeder que tem aqui. Ele já vem até com um pequeno exemplo, né? Mas qual que é a ideia? É prover para o nosso sistema já alguns dados pré-populados para que o restante das coisas seja criado depois manualmente e tal, né? Mas vamos pensar assim, cidades, estados e países, né? São coisas que não mudam com tanta frequência. Então você pode sim criar um seeder que vai pré-popular isso daí, né? Roles, no meu caso aqui, eu quero criar um exemplo com teacher, student e monitor, por exemplo. Então vai ser fixo, né? Eu posso fazer um seeder para isso ou pré-popular esses dados aqui no database seeder mesmo. Então vou fazer o seguinte, role create e vou passar as roles que eu quero criar aqui. Então eu vou criar o teacher, student e monitor, por exemplo. Para a gente testar isso daqui, você pode fazer direto aqui um comando "-" na hora de fazer a migração mesmo, né? Então ele rodou e rodou o seed aqui, né? Como é que a gente sabe se isso deu certo? Deixa eu fazer o dump aqui, que eu tenho certeza que vai dar problema no Tinker, só para ele recarregar todos os arquivos ali. Save artisan Tinker. Beleza. Vamos tentar carregar todas as roles aqui. Role no singular. Então, olha só. Eu rodei o seeder, agora obrigatoriamente eu tenho um teacher, um student e um monitor, tá? Então eu pré-populei o banco de dados para poder utilizar ele depois, né? Fazer com que o user tenha várias roles e tudo mais, né? Eu vou agora criar um usuário aqui e atribuir uma role, né? Através desses métodos que a gente criou aqui, né? Users, que é o próprio relacionamento, né? O users e o roles, a gente já conseguiria fazer alguma coisa para buscar todas as roles de um usuário, por exemplo, né? Mas vamos fazer aqui, ó. Eu vou criar um user aqui, utilizando a própria factory dele, que já vem por padrão. Vamos criar esse cara. Então ele criou aqui o Mateu, tal, com o e-mail, todas aquelas características que já tem lá na factory, né? Se eu pegar o meu user roles aqui, vocês vão ver que ele volta uma collection, assim como eu já comentei lá, né? Toda manipulação que você vai fazer com o Eloquent, ele vai retornar uma collection na maioria das vezes, né? A não ser que seja um atributo só, né? Mas não tem nenhuma role associada, né? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu tentar associar uma das roles a esse primeiro usuário que eu acabei de criar aqui. Então, vamos lá. Para buscar as roles, eu posso usar os próprios métodos do Eloquent, né? Aqui no Eloquent a gente tem, por exemplo, o find, né? Find é um método que ele vai buscar por ID, mas poderia ser um where para buscar por nome, poderia ser uma série de outras queries que você pode montar aqui utilizando o próprio Eloquent, tá? Eu vou fazer um role find e vou pegar o primeiro aqui, que é o teacher, né, que a gente criou primeiro lá, né? Então o ID 1 é o teacher. Vamos tentar fazer com where, que é este cara aqui. Role where. Dá para você fazer passando arrays, dá para você fazer passando os atributos direto, dá para fazer de uma série de formas diferentes aqui. Então name teacher, vamos ver se ele encontra. Então, olha só, ele trouxe um query builder, que aí eu pego o first. Olha só, então ele consegue fazer buscas, né? Então esses aqui são os métodos, alguns dos métodos que vocês têm lá no Eloquent e que vocês poderiam utilizar. Então eu, só recapitulando, né? Eu tenho o user aqui, que é aquele primeiro user que eu criei. Eu vou chamar isso de role, que vai ser o role where name teacher first.
Então ele trouxe aqui um dos models, né? Agora eu tenho tanto o user quanto o role. Então, pessoal, para a gente fazer a associação aqui e testar isso via Tinker, então vamos lá. Eu vou criar novamente aqui um user. Vou usar a própria factory mesmo. Tá aqui o cara, né? E lá do nosso banco nós temos as roles, né? Então se eu pegar aqui o role find 2, por exemplo, ele vai me trazer aqui o student. Find 1, ele traz o teacher, né? São aquelas que a gente criou lá no banco. Então eu vou criar aqui uma role aqui. Vai ser o role find 2. Vamos associar ele com o student, né? Então do nosso user aqui, lá da documentação, se vocês procurarem pelos relacionamentos, nós temos métodos para fazer o attach e o detach, né? Para conectar e desconectar models, certo? Então vamos fazer o exemplo aqui, adicionando uma role a um determinado user, né? Nesse caso eu já tenho os dois elementos ali no Tinker carregados, que é o user e o role. Vou fazer aqui um attach e vou passar. Você pode passar o ID dela e eu acredito que ele funciona também com o próprio objeto. Tá? Vamos fazer um teste aqui. User. Vamos trazer esse cara aqui first. Acho que ele precisa de um get. Tá? É assim. Direto aqui. Então, olha só. Aquele primeiro usuário que foi criado agora. Se eu acessar o método roles ali direto, reparem que sem os parênteses mesmo, né? Para eu obter o resultado do método e não o relacionamento, ele já me traz aqui que ele é um student. Então, ou seja, eu já consigo consigo dizer claramente que esse user tem uma determinada role, né? Se eu fizer o contrário, que é o role, e tentar pegar os users dela, lá na role 2, ele me traz aquele user que está associado. Se eu tentar fazer com a 1 aqui, por exemplo, ele não vai trazer ninguém, né? Porque eu não tenho nenhum usuário teacher nesse sistema. Beleza? Então, assim, o attach você consegue conectar, o detach faria o contrário, né? Você desconecta, né? E tem também o método sync, que é bem legal, que vocês podem explorar aqui na documentação, que ele faz um sincronismo de vários models ao mesmo tempo, né? Então, se eu quero que o cara seja teacher, student e monitor ao mesmo tempo, você passa os IDs ali, faz um sync, ele tira as que não tem e coloca as que tem, né? Então, é bem interessante esse tipo de coisa. Beleza? Mas agora vamos pensar numa situação assim. Se eu quiser saber se um usuário é um professor, se eu quero saber se um determinado usuário é professor, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer um. Vamos montar uma query aqui bem rapidinho. User. Vamos pegar esse cara mesmo. Roles. Ele traz as roles do cara. E isso é uma collection. Lá nas nossas collections, nós temos o contains aqui, ó. Esse contains você pode passar de várias formas ele, e uma das formas que a gente tem é passando chave e valor, né? Então, para determinado atributo, quero saber se o valor está lá, né? Então, eu quero saber se nas roles é contains com S, e eu vou passar aqui name teacher. Então é falso. Vamos ver se ele é um student. É. Então reparem que se eu quiser saber se um determinado user é um professor ou não, eu tenho que fazer uma query bem estruturada e tal. E a chance de eu cometer algum erro ali pode crescer se você tiver um relacionamento muito grande com muitos atributos que você tem que manipular, né? E além do que, essa mesma query vai estar duplicada às vezes no teu sistema em vários lugares diferentes, né? Então, o que seria uma solução interessante? Se a gente pudesse perguntar para o user, você é professor? E ele me dizer sim ou não, né? Então, o próprio model ter a habilidade de dizer o que ele é, o que ele não é, né? Então, sem a gente precisar acessar o relacionamento para depois ver se aquilo tem uma determinada role ou não, tá?
Para alegria de vocês, nós temos esse tipo de recurso, né? É uma prática bem comum na comunidade do Laravel, né? Que é criar métodos de model para fazer esse tipo de consulta e o model ser basicamente autossuficiente, poder te dizer as coisas relacionadas a ele já de uma forma direta, sem você precisar acessar os relacionamentos ou fazer lógicas muito mais complexas cada vez que precisa saber disso, né? Então vamos tentar montar aqui um novo método dentro desse model que seria mais como se fosse um helper mesmo para fazer alguma operação e te dizer já de cara o resultado final a respeito daquele model. Isso é bem importante também. Esse tipo de método ele é dentro do model, né? Então ele tem que dizer respeito ao model, né? Você não vai fazer queries aqui muito complexas misturando um monte de coisas, que isso não é a funcionalidade do model. O model é responsável por dizer os atributos e o estado dele, né? Então vamos montar esse cara aqui. Eu vou criar aqui uma função como qualquer outra, né? Eu vou chamar ela de isTeacher. E ela vai retornar boolean. Então, sempre tipando os dados aqui para a tua IDE funcionar melhor, né? Eu vou utilizar a mesma lógica que a gente tem aqui embaixo, ó. A gente fez lá via Tinker, testando, já vimos que isso funciona, né? Então, a única diferença é que, em vez de eu buscar um cara no banco, eu vou usar o this aqui, ó. This roles contains tal, 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 né? Para isso funcionar, eu preciso fechar o Tinker e abrir de volta, para ele recarregar o meu model aqui. Então vamos pegar aqui o primeiro user, user first, que vai ser aquele que a gente acabou de criar lá, o id1, né? Agora, se eu quiser saber coisas desse user aqui, user first is teacher, falso, né? Se a gente associar uma nova rule para ele, vamos fazer aqui, user igual user first, só para a gente ter ele numa first, uma variável aqui. Oh, droga, saí do Tinker. Vamos de novo. Beleza. Vamos fazer um attach da role 1, né? Então, a roles aqui só para trazer todas. É role singular. Só para a gente lembrar aqui, o teacher é o id1, tá? Então, poderia, claro, fazer um where lá bonitinho para ficar independente de id, né? Isso seria o correto até, né? Fazer algo nesse sentido, ó. Role igual a role where name teacher. Que aí eu tenho certeza que acho que faltou o get. Porque eu tenho certeza que eu sempre vou buscar um teacher e não o ID 1, por exemplo, né? Então ele fica invariante o ID. Se o ID do teacher for outro, não vai ter problema. Se eu estiver fazendo um where desse jeito ali, ele vai sempre retornar um teacher. Eu só vou fazer com get aqui para ele retornar a role certinho, tá? Então agora vamos lá. O user, eu tenho ele aqui já, né? Então user roles attach a role que eu acabei de buscar no banco. User roles. Deixa eu voltar aqui na documentação só para ver o que eu errei. Cadê o attach aqui? Ah, tá. Faltou parênteses. Que tem vezes que você acessa direto, quando você quer os valores, e tem vezes que você acessa a função para você obter o relacionamento. Então tá. Agora se eu der um user first, recarregá-lo do banco. Roles. Então agora ele tem as duas coisas, ó. Ele tem uma role de student e uma role de teacher. Então ele pode ser as duas coisas. Vamos pensar assim, às vezes ele é professor de um curso e aluno em outro, né? Pode ser. Vamos perguntar para ele se ele é um professor agora. User is teacher. True, né? Se a gente criasse outro usuário que não é um teacher, user2 igual a user factory create. Vamos perguntar para ele agora. User2 is teacher? Não é. Então, assim, o
que eu queria passar para vocês nesse módulo de hoje são basicamente esses conceitos aqui, que vocês podem criar métodos dentro do model para responder coisas que dizem respeito daquele model, tá? Então, isso pode facilitar a tua vida para evitar ficar fazendo queries muito complexas ao longo do teu sistema inteiro, né? Que mais? Nós vimos a questão do seeder. Recomendo fortemente que vocês deem uma estudada a respeito disso. Você pode criar vários seeders aqui, importar um dentro do outro e utilizá-los para pré-popular as coisas dentro do teu sistema, tá? E nós vimos também alguns dos principais métodos aí de busca de dados do Eloquent, né? Então, o where, o find e tal, e eu recomendo fortemente que vocês passem o olho, pelo menos nessa sessão aqui, para ter uma ideia do que o Eloquent é capaz de fazer. Então, ele tem todos aqueles métodos do CRUD, lá, create, delete, update e tudo mais, né? Ele tem um query builder muito poderoso para você fazer buscas mais complexas com where e tudo mais, né? E eu acho que só fazendo para vocês pegarem mesmo a manha, acho que vale a pena dar uma olhadinha aqui. Cria um caso de teste, tipo esse que eu fiz aqui nessa aula, e comecem a brincar, fazer queries mais complexas, tá? Para vocês sacarem melhor como é que a coisa funciona. Qualquer coisa, entre em contato aí, pessoal. Valeu!